Receber a Prozin. A Prozin é uma empresa especializada na aplicação de enzimas e outros bioingredientes. Já tem 29 anos de mercado e se destaca no cenário mundial por desenvolver inovações com base em tecnologia de enzimas. O tema da apresentação será Inovações em Ingredientes Clean Label e será ministrada pela Daniela Schimmel, que é a gerente comercial de bakery da Prozin. Bom dia, Daniela, bem-vinda, excelente apresentação para você. Vou corrigir, Tereza. Daiana, por favor. Perdão, Daiana Schimmel, perdão. Eu fiquei tão preocupada com o Schimmel que eu errei do Daiana. Obrigada, acho que é comum, né? Todo mundo se pergunta como é que pronuncia, não tem jeito, mas o Schimmel você acertou, tá? O Schimmel, a Andrea me treinou, né? Então... Tá bom, obrigada, Tereza. Bom, primeiro, né, gostaria, em nome da Prozin, agradecer. A gente está aqui com vocês. Parabéns à Bimap pela iniciativa. A gente achou realmente aí sensacional essa iniciativa de vocês. Parabéns, Andréia e Sônia aí pela organização. Parabéns para o Zanão aí pela iniciativa. E para dar continuidade aqui, então, eu sei que o nosso tempo não é muito grande, né? Então, eu vou começar já aí a apresentação, vou compartilhar minha tela. Andréia, você me avisa se estiver tudo ok. Aviso, Daiana, pode ficar tranquila. Perfeito. Certo? Perfeito, pode seguir. Obrigada. Bom, então hoje a gente vai trazer aí um pouco, né, das inovações de ingredientes Clean Label, né, com esse foco aí realmente em soluções Clean Label. Eu vou começar aí só dando uma breve apresentação aí para quem ainda não conhece a Prozin. Então, rapidamente, né, a Prozin é uma empresa especializada aí na aplicação de enzimas, né, e soluções aí de bioingredientes. A gente já está há 30 anos no mercado, a gente completa esse ano agora de 2021, 30 anos já no mercado. Temos aí mais de 2.000 clientes, mais de 500 produtos no portfólio, muito mais de 500, porque a gente trabalha muito com soluções customizadas, certo? E a gente vem num crescimento aí de 2 dígitos há mais de 10 anos, o que mostra, né, o quão sólida a empresa hoje está já no mercado, tá? Para continuar, eu vou passar um vídeo que traz aí algumas tendências de mercado. Depois desse vídeo eu volto e aí sim eu vou falar um pouco mais especificamente de algumas soluções e de alguns ingredientes que a gente quer mostrar aí para o mercado nessa linha inovadora, tá? Então eu vou rodar o vídeo. Me avisem, por favor, se não tiver com som, alguma coisa, der algum problema. A inovação sempre esteve no DNA da Prozin. Desde a sua fundação, a empresa tem criado soluções usando a tecnologia de enzimas que revolucionaram o setor de panificação, como a primeira enzima para aumentar o shelf life de pães e bolos, enzimas para melhorar a qualidade e o processo de biscoitos e massas, e agora o pão totalmente sem aditivos químicos. Nesse vídeo, mostraremos as principais tendências e desafios do mercado de panificação. Venha conosco e saiba como a Prozin pode contribuir na superação dos seus desafios. Para cada tendência em ascensão, a Prozin se preocupa em encontrar uma solução para a indústria. O consumidor atual vem pressionando a indústria de alimentos por produtos mais saudáveis. Quer conhecer a origem dos ingredientes, rastreabilidade, processamento e informações nutricionais. Na indústria da panificação não é diferente. Neste contexto, a exigência da redução do açúcar e do sódio já vem acontecendo há algum tempo. Algumas enzimas conseguem potencializar a percepção de dulçor em pães e bolos, diminuindo o açúcar sem perda de sabor. Já em relação ao sódio, a Prozin desenvolveu uma solução que reduz até 35% de sódio nos alimentos. Nos últimos anos, nós temos observado uma verdadeira retomada da utilização da fermentação natural. Esse movimento vem chegando com muita força no Brasil. O processo de fermentação natural em pães remete ao produto em sua forma rústica e artesanal, livre de componentes químicos. Na indústria, isso torna o processo muito desafiador, pois precisa garantir o sabor, textura, crocância e frescor característicos do produto final. A Prozin une as demandas do consumidor com as da indústria, sem comprometer o processo produtivo. A linha Pan Sabor apresenta sabores diferenciados para o portfólio industrial já existente, entregando ao consumidor uma experiência da tradição italiana. Outra forte tendência é a dos rótulos mais limpos.
produtos com o menor número possível de ingredientes e sem aditivos químicos. O consumidor demanda da indústria produtos seguros e mais próximos do natural, sem abrir mão da qualidade. A Prozin foi pioneira na substituição total dos aditivos químicos em pães, oferecendo tecnologia para o lançamento do primeiro pão industrial totalmente natural no Brasil. Os ingredientes são geralmente empregados para dar estrutura, frescor e conservação microbiológica. Enquanto isso, as soluções da Prozin entregam benefícios com ingredientes 100% naturais, como é o caso do uso de enzimas em substituição ao metabisulfito de sódio em biscoitos. No mundo moderno, a população tem buscado cada vez mais conveniência e praticidade. Pensando nisso, desenvolvemos tecnologia que estende o shelf life dos pães. Enquanto o mercado produz pães com uma média de 20 dias de shelf life, a Prozin garante mais de 60 dias, com tecnologias naturais para conservação microbiológica e uma nova geração de enzimas de frescor, permitindo maior umidade, maciez, resiliência e outras características fundamentais para um pão com ótima qualidade sensorial. A melhoria no processo de produção na indústria significa maior produtividade e melhores resultados. A fabricação de biscoito com fermentação biológica pode levar mais de 24 horas, com um grande impacto no custo do processo. Com tecnologias Prozin, é possível acelerar a fermentação em até 20%, trazendo assim ganhos produtivos sem perder suas características sensoriais. Em massas e biscoitos integrais, as enzimas reduzem a interferência negativa das fibras durante o processamento, permitindo melhor maquinabilidade e menor consumo de energia. A Prozin é uma empresa que oferece infraestrutura e equipamentos de alta tecnologia em seu centro de inovações, com um serviço técnico altamente qualificado e grande experiência na indústria. E além disso, também possui parceiros técnicos e comerciais no mundo todo, que em conjunto com a Prozin, entregam aos clientes as tecnologias mais avançadas em alimentos do mundo. Para cada desafio, há uma solução Prozin diferente. E você? Qual é o seu desafio? A inovação. Bom, dando sequência, então, na apresentação, como eu falei, né, a gente trouxe aí algumas das principais tendências, né, da indústria, e agora eu vou falar um pouco aí também, né, de algumas soluções que a gente traz nessa mesma linha, principalmente aí com foco na tendência do Clean Label, tá? Então, o primeiro delas, né, a primeira solução que a gente traz, na verdade, são os bioconservantes Clean Label, tá? Como a gente falou no vídeo, né, a gente é pioneiro em trazer isso para o Brasil, essa substituição aí dos conservantes químicos. Na linha de pães, a gente tem um produto que, na verdade, ele é uma farinha fermentada, onde ele substitui o propionato de cálcio. Eu consigo tirar esse propionato de cálcio da formulação, eu consigo um shelf life até um pouco maior, claro que dependendo do processo, né, da minha embalagem, enfim, mas ele tem uma eficiência muito semelhante ao propionato e até um pouco superior, e eu consigo ter um produto livre aí da declaração desses conservantes químicos, né? Esse produto ele é oriundo de uma fermentação, então é um produto que tem o ácido propiônico e outros ácidos orgânicos também sendo produzidos pelo processo de fermentação. Então, na verdade, esse ácido propiônico ele é produzido de uma forma natural, ele é produzido in situ durante essa fermentação. Seguindo essa mesma linha, a gente traz também uma tecnologia muito bacana, que é a nossa linha de bioconservante para superfície, aí seja de pães ou de bolos, né, de produtos aí embalados. Esse produto, ele é baseado na tecnologia de enzimas, é um produto que eu acho, assim, sensacional, porque, na verdade, a enzima, ela quebra a parede celular do micro-organismo e faz com que ele não se desenvolva. E aí você também, né, tem um rótulo mais limpo, porque você não precisa declarar essa enzima. Então, a gente consegue também, na mesma linha aí, fazer pães e bolos nesse mesmo formato Clean Label, sem a declaração do conservante químico. E
a nossa última agora novidade, nosso último lançamento é na linha de bolos. A gente também está fazendo agora esse lançamento do produto chamado BioPuckCake. Esse produto é um extrato natural que tem, na verdade, um princípio muito parecido, né? Quando a gente fala em substituição do propionato, aqui a gente consegue substituir o sorbato na formulação. Então, da mesma forma, eu consigo um produto livre, né, da declaração do conservante químico, um extrato natural, que justamente, né, por essa questão de ser o extrato, ele tem um ácido sórbico contido nele, e que aí eu consigo, então, substituir o sorbato. Tá? Então, acho que é um dos grandes destaques aí, eu tenho certeza que vai ser um produto aí de sucesso, assim como a gente já tem hoje o de massa, né, o para pães, agora a gente também nessa linha do bolo, com certeza um produto que faz todo sentido com essa tendência aí muito forte do Clean Label. Bom, a gente falou um pouquinho aqui, né, da parte de conservação microbiológica, porém, né, além da conservação microbiológica, eu preciso também trazer maciez, enfim, né, eu preciso esse shelf life também no meu pão, no sentido aí de ter um produto mais macio, mais fresco, mais úmido, e com isso a gente também a gente fez o lançamento no ano passado da nossa nova linha de enzimas para maciez, então aí para extensão do shelf life, é uma nova geração essa enzima. A gente sabe que as gerações mais antigas, a gente tinha um problema, às vezes, a gente, na verdade, conseguia maciez, conseguia umidade, mas a gente perdia a resiliência. Essa nova enzima, essa nova geração, ela vem justamente já corrigindo isso. Então, eu consigo uma excelente maciez, uma excelente umidade, um excelente frescor, mas sem que eu perca a resiliência do meu pão. Então, ela traz esse principal benefício. Além disso, também, ela não é inibida pelo açúcar, conforme acontecia com a antiga geração. Então, eu consigo trabalhar com ela também em produtos com alto teor de açúcar, né? Seja pão, seja panetone, enfim, seja bolo. O que vai variar aqui é uma questão de dosagem. Então, se eu quero mais maciez, eu aumento a dosagem dela, mas eu não vou ter efeitos negativos. Ela não vai ser nem inibida pelo açúcar e nem vai perder resiliência. Uma outra novidade aí também que a gente está lançando nesse ano é uma solução enzimática, então uma solução Clean Label também para substituição e redução de ovos, né? Então, quando eu faço um comparativo desse produto, né, versus um padrão, eu tenho uma redução de 50% de ovos sem adicionar nada, eu perco muita emulsificação da massa e volume no final. Quando eu adiciono essa solução sobre essa formulação com 50% de redução de ovos, eu consigo manter essas características. Então, eu mantenho a emulsificação da massa, mantenho o volume e mantenho todas as características finais desse produto, né? Então, eu não tenho alteração, nem seja ela sensorial ou seja ela de estrutura do bolo. Então, é um produto aí também que, com certeza, vem para agregar muito. Bom, a gente falou um pouco aí da conservação microbiológica, falou da maciez, mas, por exemplo, eu quero produzir um pão aí que ele tem, enfim, 60 dias de shelf life, ou mesmo 30 dias, né? Eu consigo, com a parte, né, dos conservantes, aí dos bioconservantes, eu consigo manter a maciez, mas eu também preciso manter sabor, né? E a gente sabe que quando eu chego, às vezes, mais próximo da validade, a gente perde um pouco do sabor. Então, a gente trouxe também uma linha de fermentação natural, que é a nossa linha de massa madre. Esses produtos, eles tanto, né, vêm nesse auxílio do sabor, seja para uma correção de um produto, ou seja também para a gente colocar num produto mais premium, né? Então, eu quero ter um produto com mais acidez, eu quero ter um produto com um aroma mais de casca de pão, seja um aroma mais fermentado. Então, tudo isso eu consigo, né, nessa linha aí das massas madres. E, claro, né, quando eu adiciono esse ingrediente, eu tenho esse claim também, né, do natural aí, que sempre é muito bem visto pelo consumidor. A gente sabe que o consumidor olha com bons olhos, né, quando eu tenho o termo natural, né, porque o natural também sempre remete um pouco aí ao saudável.
Então, acho que é uma linha grande que a gente consegue trabalhar aí diferentes aspectos, né, no sentido da aplicação, dependendo realmente do que o consumidor está buscando. Depois, falando ainda na linha também de saudabilidade, né, dos produtos integrais, a gente sabe que tem algumas dificuldades quando eu faço produtos integrais, seja um pão, seja um biscoito, a gente tem uma dificuldade porque, né, a gente sabe que quando adiciona aí uma grande quantidade de fibra nos produtos, a gente tem uma grande absorção de água. A gente traz nessa linha Cellumax a solução justamente para que essas fibras sejam quebradas, é uma solução enzimática também, né, na mesma linha de Clean Label, mas o que eu consigo? Eu consigo melhorar algumas propriedades, por quê? Porque eu libero um pouco, né, eu não absorvo tanta água quando eu faço essa quebra dessas fibras. E, além disso, também eu consigo reduzir a necessidade do uso do glúten, porque justamente eu estou quebrando essas fibras, elas não interferem tanto na formação da rede de glúten, e elas não interferindo tanto na formação da rede de glúten, eu consigo ter um produto aí com melhoras nas propriedades, né? Seja de volume, seja de estrutura, enfim, seja de crocância no biscoito, eu consigo melhorar essas características. Depois, ainda falando aí um pouco para a linha do biscoito, eu não trouxe especificamente, né, cada solução, porque a gente trabalha um grande portfólio, né, de soluções enzimáticas para o biscoito, para a linha de biscoitos, seja melhorando a viscosidade de massa, né, facilitando a laminação, a gente consegue acelerar a fermentação nos biscoitos fermentados, então, por exemplo, no cracker, diminuir sobrepeso. Então, é uma série de soluções enzimáticas que eu consigo trazer todos esses benefícios. Mas, especificamente falando, né, dessa linha mais Clean Label, a gente trouxe aí o substituto de metabisulfito de sódio, que a gente, né, é uma solução enzimática também, eu não tenho limite de dosagem para ela, eu consigo substituir 100% do metabisulfito. Esse produto me traz um ótimo perfil de relaxamento na massa, assim como o metabisulfito também traz, e eu consigo estar retirando ele do rótulo, né, que a gente sabe que, com certeza, o consumidor não olha com bons olhos, então eu consigo deixar esse rótulo um pouco mais limpo, um pouco melhor aos olhos do consumidor, né? Principalmente da mãe que vai lá comprar um biscoitinho para dar para o filho e sempre olha essas palavras como sendo de uma forma negativa, né? Por último, eu sei que o tempo está estourando já, meu tempinho já está estourando, então, só rapidamente falando, também na mesma linha, a gente traz uma solução enzimática aí para massas, né? Para massas secas. Essa solução enzimática, né, ela faz um complexo com amido, então deixa que esse amido se solte durante o cozimento da massa, e com isso eu consigo algumas melhorias, né? Então eu tenho uma textura mais firme da massa, não vou ter pegajosidade, né? Eu consigo melhorar essas características, seja ela, né, numa massa seca normal, no macarrão normal, mas também no macarrão integral, né? Auxilia aí de várias formas. Então, era isso. Eu sei que eu fui super objetiva aí, não consigo dar muito detalhe, porque realmente o tempo não nos permite, mas fica aí o nosso contato, né? Para quem tiver interesse em conhecer mais as soluções, a gente pode estar explicando de uma forma mais técnica, mais aprofundada, enfim. E aí fica também para vocês, né? E você, qual é seu desafio? Fica aí para a gente pensar. E quem sabe, né, em parceria, a gente desenvolver aí um produto super inovador no mercado. Era isso. Obrigada, Andréia. Passo a palavra para você. E a pergunta é referente ao Maxi Cake. O Maxi Cake para bolos tem emulsificantes ou é uma solução somente enzimática? O Maxi Cake, ele é uma solução somente enzimática, então totalmente livre aí de declaração, né? Ele não contém emulsificante, a gente consegue essa emulsificação, na verdade, baseado nas enzimas que estão compondo o produto, tá? Ok. Essa também é direcionada aqui à Prozin, Dayana. Como é declarado o BioPan Cake? Extrato?
Sim, o biopancake você declara ele como um extrato vegetal, né? Assim como eu comentei um pouco na apresentação, durante a apresentação, sim, ele é um extrato vegetal, eu vou declarar ele como extrato vegetal. Porém, a gente está com uma consulta também na Anvisa, né? Como eu citei, é um produto novo que a gente está fazendo o lançamento agora. A gente está em consulta na Anvisa com a possibilidade de eu também declarar ele como um aroma natural. Né? Então, possivelmente, né? Eu vou ter essas duas possibilidades de declaração. Ok. Outra pergunta que chegou aqui também, direcionada à Prozin. Daiana, no Mega Fresh, a enzima é totalmente inativada no cozimento ou pode continuar a ação? Não, ela é totalmente desativada, né? Ela tem uma temperatura mais ou menos de inativação aí, em torno de 65 graus, então, tranquilamente, né? Quando a gente fala de produtos aí assados, produtos, né? Que sejam cozidos, enfim, ela vai ser sim desativada, eu não vou ter nenhum tipo de residual, né? Acho que a preocupação a gente tem algumas enzimas, sim, né? Que trabalham nessa linha de maciez que elas têm uma temperatura de inativação mais alta. E quando eu tenho uma temperatura de inativação mais alta, nem sempre no miolo do pão, enfim, do produto, eu consigo desativar ela, né, desnaturar ela. E aí sim fica esse residual e isso acaba causando, né, um excesso de umidade dentro do produto. Mas não, essa nova geração ela não traz esse tipo de problema. Então, ela é totalmente desativada, eu não vou ter residual dela depois. A ação dela realmente é durante o forneamento. Tem uma outra questão aqui para você. Se puder nos ajudar com a resposta, por favor. Tem aqui, se é possível substituir emulsificantes por ingredientes clean label em biscoitos. Como que está isso? Não, com certeza, sim, faz todo sentido, né? A gente já vem estudando aí diversas soluções em relação a isso, sim, existe sim essa possibilidade, já é possível, né? Sempre que a gente vai fazer uma substituição, né, do ingrediente químico por uma solução enzimática, né, a primeira coisa a gente precisa entender o que esse produto, né, o que esse ingrediente traz de benefício, né? Por exemplo, se eu estou falando do biscoito, então, o que esse emulsificante está fazendo dentro do biscoito? A partir disso, a gente consegue sim fazer a substituição, né? Então, a gente trabalha muito forte nessas linhas, né? Sempre pensando nessa substituição, pensando realmente nessa linha clean label, sim, é possível. Eu queria pedir uma licença, tem uma pergunta aqui que talvez seja até complementar ao que você acabou de falar, foi o Jadir mesmo quem mandou. Ele fala assim no chat: a substituição de 100% metabisultito sempre foi um desafio, é isso, né? Sempre foi um desafio as protease, é isso? Protease, que reduz, não elimina ou usa. O megaxilan realmente substitui 100%? Você entendeu o que eu perguntei? Eu acho que eu estava lendo meio grego aqui. Eu entendi, não, ele está perguntando assim, na verdade, sim, sempre foi uma dificuldade, quando a gente pensa em substituir o metabisulfito de sódio, né, simplesmente por uma protease, principalmente as proteases que a gente vem utilizando, né, na indústria do biscoito, realmente sempre foi um grande desafio. Porém, essa nossa solução, né, como eu citou aí, o megaxilan, na verdade, ele não é baseado somente em protease, né? Ele é uma sinergia de várias enzimas aí, de enzimas, sim, de novas gerações, enfim, onde a gente consegue substituir 100%, sim. Tá? Então, é possível a gente estar substituindo 100%. Daiana, quantos dias de shelf life eu consigo utilizando o Biopan M? E referente ao Biopancake, entendemos que ele substitui sorbato no bolo. Pode também ser usado no pão? Tá. Na questão do Biopan M, né, que seria o substituto aí do propionato, claro, né, quando eu falo em shelf life de pães, eu dependo também de um processo de qualidade, de uma embalagem, mas, assim, até como eu tinha comentado na apresentação, eu consigo afirmar que eu consigo hoje o mesmo shelf life do propionato, ou até, às vezes, um pouco superior. Isso porque, né, o Biopan M, como ele é um produto oriundo de um processo de fermentação, o protagonista desse produto é o ácido propiônico, porém,
durante esse processo de fermentação, eu produzo outros ácidos orgânicos que também auxiliam. Então, por isso que às vezes ele tem essa eficiência um pouco superior quando eu comparo somente com o propionato de cálcio. Mas, assim, hoje posso te dizer que 30 dias seria uma validade, assim, tranquilamente para a gente trabalhar com ele, né? Sem problemas nenhum. Lógico que aí eu tendo uma embalagem melhor, um processo melhor, eu posso chegar em 40, 50, 60 dias. Vai depender realmente de todo esse conjunto de fatores que compõem, né, esse shelf life. Depois você tinha me perguntado do Biopan Cake, certo? Isso, se ele pode ser usado em pão também. Tá. Não, por quê? Porque justamente ele tem ácido sórbico, né? E esse ácido sórbico, ele afeta o fermento, né? O fermento biológico que tem nos pães. Eu consigo utilizar ácido sórbico em pães quando ele está encapsulado, porém, como esse é um produto de origem aí natural, né? Como eu falei, um extrato vegetal, não. No pão eu não consigo, eu consigo somente utilizar ele no bolo. Obrigada.